Há algo especial na Serra da Canastra, algo que nos magnetiza. Suas águas, diversidade climática e paisagens transformam esse grande baú em uma das regiões mais deslumbrantes do planeta. Sua complexa topografia, em muitos casos, afasta alguns de seus moradores da vida cosmopolita. Viver na Canastra eu conheço um pouco, já viajei até bastante, mas em Canastra, por mim, é um cantinho do céu. Ora, por quê? Pois a gente, graças a Deus, tem tudo aqui, ué. Tudo que você precisa, você tem aqui, que mais que, né? Procurar mais o quê? Deus que eu nasci e conheci, comecei a entender, eu falei, é aqui mesmo e pronto. Nós somos 8 irmãos, só eu que moro na roça. A Canastra chega a uma extensão de 700 quilômetros. As altitudes variam entre 900 e 1.496 metros. Emoldura o horizonte do sudoeste de Minas Gerais, um dos estados brasileiros com maior diversidade cultural. Suas entranhas abrigam tantas nascentes que cientistas definem o lugar como uma gigantesca caixa d'água. A principal delas é a do São Francisco, o maior rio totalmente brasileiro. A maior parte das nascentes aqui da região da Canastra, elas estão nas serras, né, que compõem a cadeia de montanhas da Canastra. Então, elas nascem lá no alto, né, uma região muito limpa, muito pura, né? Hoje a maior parte da serra é um parque, né? O Parque Nacional da Serra da Canastra, então é uma região preservada, né? Então essa pureza da água ela também interfere na qualidade do nosso queijo, porque o nosso queijo é feito de leite cru. Então se a gente tiver uma matéria-prima de qualidade, inclusive a água que faz parte, não do processo da produção, mas assim, de limpeza de utensílio, né? A água que os animais bebem, né? Tudo que eles consomem, os animais, vai refletir, né, na qualidade do leite lá na frente, no processo final da produção do queijo. Você pode explorar a serra várias vezes e sempre encontrará uma nova história, uma nova paisagem, mas o espírito do lugar se mantém o mesmo. Na Canastra, as pessoas trabalham incansavelmente para contribuir com a cultura e o desenvolvimento do lugar. É preciso atravessar montanhas e estradas sinuosas para chegar onde famílias vivem com nada além da natureza ao redor. Eu acordo mais ou menos de 5h30 até 6 horas, e é todo dia, sem feriado. Na roça tem outro serviço, não é só o leite, né? Você tem que arrumar uma seca, né? Tem que fazer outras, tem que pegar todo dia firme. Mas eu gosto, é um serviço que eu faço assim com muito prazer. Tipo de serviço, né? Eu falo que vaca não para de dar leite, né? Ela não tem uma torneirinha ali que você fecha e fala, ó, hoje está todo mundo de folga. O trabalho da fazenda ele é duro. O pessoal acorda, tá escuro ainda e para, já está anoitecer. E é todo dia, faça sol, faça chuva, a gente está ali na produção dos queijos e não tem descanso não. Mas é muito gratificante isso aí. Isso aí é prazeroso, sabe? Bem prazeroso. A água é o fator preponderante na serra, cujas nascentes surgem em função da umidade que a rocha fria absorve do ar, principalmente no período da noite. Às margens dos ribeirões, os municípios de São Roque de Minas, Pinhumi, Vargem Bonita, São João Batista do Glória, Tapiraí, Medeiros, Delfinópolis e Bambuí se destacam pela produção artesanal de queijo. Essas cidades formam uma rota em que cerca de 800 famílias não só mantêm viva uma tradição secular, como tem mostrado ao Brasil que aqui se faz um dos melhores queijos do mundo, o Canastra. Essas famílias vivem em algumas das regiões mais remotas da serra. Elas têm em comum, além da produção do queijo, a conexão muito especial com a montanha, criando uma energia única que se chama o espírito da Canastra. Eu acho que assim, a Canastra ela é única, né? O espírito natural da Canastra ele nos envolve, nos engloba assim como um todo. Então a gente faz parte da Canastra, nós somos canastreiros. É esse espírito mesmo, né, da natureza, dos fatores, do clima que nos envolve como canastreiro e faz a gente sentir orgulho dessa terra.
Os portugueses trouxeram o conhecimento da produção de queijos para o Brasil colônia. Na região da Canastra, ele chegou há 2 séculos. Em um ambiente de transição entre a borda da Mata Atlântica e o início do Cerrado, com predominância de campos de altitude que abriga inúmeras espécies da fauna e da flora, além de água em abundância, o queijo encontrou condições ideais para prosperar. O queijo, se tratando que é um queijo de leite cru, a gente depende da pastagem, né? E eu sempre comparo muito com as pessoas que vêm aqui, porque se fala tanto da alimentação da mulher no período que ela está amamentando. As pessoas não sabem que a vaca ela está produzindo leite para amamentar o bezerro. A vaca não sabe que a gente faz queijo do leite dela. Então ela come para alimentar o filho. Então por que se tem que ter um cuidado com a mãe quando amamenta o filho e não com a vaca para amamentar o bezerro? Então tudo que a mãe ingere, ela passa para o seu filho através de um sistema feminino, né, do organismo feminino. E o leite ele é um produto feito para a alimentação do filhote. E então tudo que a vaca come vai ser repassado nessas características para o leite e consequentemente para o queijo. Então o que a vaca come, de certa forma, está intimamente ligado ao clima, porque é o clima que favorece a pastagem. A vaca não vai no supermercado e compra o que ela vai comer, ela depende do clima. E é o clima quem diz, né, quem dita a regra de como vai estar a pastagem naquele momento. E é essa pastagem que a vaca se alimenta e para produzir o leite para aumentar o seu filho que a gente faz o queijo. Pouca coisa mudou no modo de fazer o queijo desde que os portugueses chegaram na região. Ele é feito de leite cru em vez de pasteurizado, o que faz toda a diferença. Mas não só. Assim como os outros queijos artesanais, o terroir tem um papel fundamental. O termo, famoso no mundo do vinho, também aparece por aqui. Ele se refere às condições ambientais em que um alimento artesanal é feito. O solo, o clima, a fauna bacteriana do lugar. No caso do queijo mineiro, o pasto que alimenta a vaca determina o teor de proteína e gordura do leite. Já a umidade relativa do ar mais baixa da região serrana ajuda a formar aquela casca durinha e amarelada do canastra. O terroir, ele é uma determinada característica que vai para o fim no sabor do queijo, que traz justamente pontos dessas todas outras características que você tem de clima, né, do relevo, da água, da raça do gado, do tipo das pastagens, que vai compor um terroir geral da canastra, que acaba que é específico para cada propriedade. Eu tenho, né, o vizinho meu aqui que produz canastra a 5 quilômetros daqui, o queijo dele é completamente diferente do meu, porque existe um terroir geral que é determinado por essas características e por micro-organismos que variam de propriedade para propriedade. E isso que é muito mágico no queijo canastra, né? As bactérias e leveduras do ambiente são responsáveis pelo sabor forte e levemente ácido e picante. Aliás, sem esses micro-organismos, o queijo artesanal não seria diferente daquele produzido pela indústria em qualquer lugar do mundo. As bactérias são a alma do queijo. Após a coleta e o transporte do leite, o líquido é despejado em um tanque e filtrado. Depois, o produtor adiciona coalho, que contém enzimas que interagem com proteínas do leite. O produtor acrescenta também o fermento lácteo natural, conhecido como pingo. Trata-se do soro cheio de bactérias que pingou do leite de uma produção anterior. Na tradição do canastra, o pingo de ontem é usado no queijo de hoje. Para cada 100 litros de leite, vai meio litro de pingo. O pingo é o que dá característica no queijo, né? Porque se eu fizer um queijo aqui sem o pingo, vai ser um frescal, né? Ele não vai maturar, né? Eu nem sei o que vira um queijo sem pingo. Dá sabor e ele ajuda já, ele é ácido, né? Por isso ele ser ácido, ele já controla as bactérias ruins ali. Ele que seria tipo um sistema imunológico do queijo para dar defesa, né? E além de dar sabor também. Se pôr mais pingo, o queijo fica mais seco. Se pôr menos, o queijo fica mais macio. As pessoas mais antigas já mudavam o tempo, elas já controlavam. Se esfriava, punha mais pingo. Se esquenta, põe menos. E tem a ver também, se tiver frio, o pingo ele fica menos ácido. Se tiver calor, fica mais ácido. A etapa seguinte envolve a salga. O sal grosso deve ficar na superfície por 6 horas em cada lado.
O papel dele é fundamental por causa do seguinte: quanto mais água no queijo, mais bactérias. Menos água, menos micro-organismos. Ao controlar a quantidade de sal, o produtor determina a população de bactérias. E é essa fauna que vai determinar o gosto e a textura do seu queijo. O sal dá início ao processo de cura. A palavra cura vem de curar mesmo, no sentido de curar-se de um machucado. Consiste em exterminar as bactérias do queijo de modo que ele não estrague tão rápido. A partir da primeira semana de envelhecimento, o queijo enrijece de fora para dentro e adquire uma coloração amarelada e ganha meia cura. O ponto em que o sabor do queijo está no auge. Eu falei que o nosso queijo, a natureza transformou o nosso queijo em um outro produto. Hoje ele virou um queijo com fungos, né? Os fungos estão aqui no ambiente, estão no ar, eles já existiam no passado. Antigamente, na época de chuva, os fungos apareciam nos queijos, só que as pessoas tinham medo daquilo, lavavam, chegava até a jogar fora. Com a construção nova aqui, quando a gente mudou para cá, que fez a construção nova, depois de algum tempo nossos queijos começaram a ter os fungos. Inicialmente eu não queria. Como a gente estava num resgate de cultura, a nossa cultura, meus bisavós, avós, até a tataravó, eram queijos amarelos maturados. Quando o meu queijo estava deixando de ser amarelo, eu achava que não era hora para aquilo, que não queria. Mas, por forças contrárias, digamos assim, no bom sentido, a minha esposa achava bonito e queria deixar. E o Guilherme Capim, que é um produtor e amigo nosso, que já conhecia a França, os queijos franceses, achava bonito e ficou induzindo para a gente deixar os fungos agir. Porque falando dos fungos, eles vêm com as chuvas e sumiam com as chuvas. As chuvas iam embora, ele sumia das propriedades, ele não ficava. E quando aqui eu perdi essa briga com os fungos e com Lúcia e Guilherme, que deixou os fungos agir, as chuvas foram embora e os fungos não foram. Aqui foi a primeira propriedade que os fungos vieram e ficaram, e ele agem o ano inteiro. Teve momentos difíceis, sim, porque quando aconteceu os fungos nos queijos, nosso queijo deixou de ser um tradicional. O nosso mercado, digamos que era em Minas Gerais, a gente perdeu ele de um dia por outro, porque ninguém quis nosso queijo mofado. Não era um queijo canastra, eles achavam assim. Aí começou a dificuldade de ir para outro mercado. Quando o queijo passa de um mês nesse processo, vira um queijo 100% curado. Mais duradouro, só que nem tão agradável ao paladar quanto o meia cura. O canastra, assim como o queijo da região do Cerro, ganhou a denominação de origem controlada, ou seja, só o queijo produzido na área dos 7 municípios e seguindo regras específicas é um legítimo canastra. Eu acho que a certificação ela é muito importante porque ela te dá legalidade, a gente precisa buscar isso. A gente precisa buscar a excelência do sabor, da qualidade e da legalidade em tudo que a gente faz, eu acho. E a gente dá segurança alimentar para o nosso consumidor. Porque a gente quer levar sabor, quer levar tradição, mas a gente quer levar segurança. Quer garantir para o nosso consumidor final que ele está consumindo um produto único e seguro. Porque a gente faz exame de gado, exame de leite, exame de manipulador. É tudo controlado, com uma frequência, com assiduidade muito grande e pelos órgãos fiscalizadores. Então a gente não quer levar só tradição, história, amor, é lógico que a gente quer levar, mas a gente busca levar também segurança alimentar. A produção de queijo é uma atividade usada para apoiar o desenvolvimento de forma sustentável e harmônica. É também um meio de ensinar sobre a importância de um ecossistema muito frágil, que propicia queijos com aroma, sabor e frescor únicos. Desde que eu comecei a entender, meu avô já tinha o queijo. Foi até ele falecer, depois veio meu pai também com o queijo todo dia, né? Na mesma propriedade. Meu pai me ensinou, me mandou fazer o primeiro queijo, eu tinha 7 anos, entendeu? Então por aí a gente já começou, né? Todos que vivem na canastra sabem que o trabalho duro, o respeito à natureza e a solidariedade são valores imprescindíveis. As famílias em toda a serra têm como propósito de vida ajudar. Esses moradores da montanha têm essa característica. Talvez o verdadeiro espírito da canastra esteja nisso. O certo é que nos últimos anos, premiações internacionais colocaram o queijo canastra entre os melhores do planeta. O espírito está mais forte do que nunca.